se ele tá desgostoso da vida, porque o joelho dele não deixa ele ter a vida que ele queria ter, né? Ele está chateado, qualidade de vida lá embaixo, tentou já tratamento conservador, fez fisioterapia, fez infiltração. Convive com a dor também, né? Uma Enfim, coisa então, bastante. se esse paciente, de fato, ele tem pouca melhora ou nenhuma melhora com outras situações de tratamento conservador, sem cirurgia, e tem o raio-x com artrose avançada, esse é um bom candidato para prótese. Quando a gente fala de artroplastia, é isso? O nome certo prótese. É esse? Prótese. Artroplastia é igual a prótese. Igual a prótese. E pelo que eu andei pesquisando, hoje existem alguns tipos de prótese, né? Pelo menos 4 tipos de grupos de prótese. Posso estar falando bobagem, você me corrige, pelo amor de Deus. E pelo entendimento de leiga, assim, imagino eu que a tecnologia, obviamente, ela vem para poder ajudar absurdamente nisso, mas ela não é autossuficiente. Quer dizer, as habilidades do cirurgião, o conhecimento, a técnica é que seria o grande divisor de águas com relação a isso. Tô errada? Não tá errada, é isso mesmo. Bom, aproveitando, eu vou dizer, essa classificação é minha, tá? Não sei se alguém escreveu. Então tá valendo, porque aqui o que vale é o que o convidado fala. Enfim, mas eu acho que ninguém vai discordar dela, não. Mas eu só não sei se alguém escreveu e citou isso como uma classificação. Enfim, eu separo as próteses, né, em 4 tipos. Então, as próteses convencionais, que a gente instala, implementa essa prótese, coloca a prótese no paciente através do seu olho, da sua capacidade de identificar a anatomia do paciente e de alguns guias específicos de cada marca de prótese. A prótese traz alguns guias ali que ajudam a gente a identificar essa anatomia e você, enfim, faz os cortes da prótese para implantar essa prótese seguindo os princípios que norteiam a implantação da prótese, que é corrigir o alinhamento, manter um balanço do joelho bem igualzinho do lado de fora e do lado de dentro, movimentação, o arco de movimento maior possível, etc. Então, esses são os princípios. E a sua capacidade, a minha capacidade como cirurgião, ou de quem é cirurgião, de identificar marcos anatômicos no paciente. E esses guias que vêm junto com os instrumentais da prótese nos ajudam a atingir esses objetivos. Então, essa é a prótese convencional, a que é a mais realizada no Brasil, a que eu mais realizo, até por conta do custo, enfim. Então, ela é muito bem executada e o resultado é muito bom, tá? Ponto. Aí, próximo passinho de tecnologia aí, você colocar alguns sensores no paciente, né, para identificação desse joelho no espaço, o computador lê esses sensores e você consegue com isso que o computador te ajude a dizer aonde são os cortes que você tem que fazer para atingir aqueles objetivos que são os mesmos da prótese convencional, né? Alinhamento, balanço do lado interno, do lado externo, movimento do joelho. Então você tem um passinho a mais de tecnologia nos navegadores por computador. Próteses navegadas por computador. Segundo tipo. Com sensores, o computador identifica esses sensores, identifica os marcos anatômicos e o computador consegue me dizer, vai por aqui, vai para ali para você atingir os seus objetivos. Mas veja, eu é que nutro o computador com essas informações. E eu digo para o computador, olha, eu quero o meu corte em 0 grau, eu quero o meu corte em 3 graus. Enfim, então continua sendo eu que digo. Só o computador me fala, tá bom, para você atingir isso, você vai por aqui. Tá? Então esse é o segundo tipo, navegação, né? Prótese por navegação. Terceiro tipo, que é bem mais recente, tá? No Brasil, acho que estamos completando aí uns 3 anos. Que são os robôs, né? Então, o que são os robôs? São as próteses navegadas com software um pouco mais avançado, aonde eu continuo nutrindo esse computador com informações do paciente e eu continuo dizendo para o computador, olha, para esse caso aqui, eu quero 3 graus, eu quero 0 grau, eu quero isso, eu quero aquilo. Então você continua fazendo isso, o software é mais avançado do que o da navegação, mas o que veio a diferenciar mesmo é que esse software, esse computador está acoplado a um braço robótico. Então, a precisão seria maior. Então eu ainda tenho um grauzinho de precisão um pouco maior do que na navegação.
que já é muito boa, e que é convencional já era muito boa, Perfeito. entendeu? Então, o que a gente está acoplando aqui é nível de precisão naquilo que você quer executar. Perfeito. Tá? Então, Entendi. basicamente isso, mas você continua dizendo o que você quer. Mais tá? uma vez, é o capital humano que está conduzindo a coisa, Exato. né? Não é a tecnologia nem a inteligência artificial. Não, tá? Então, assim, e o próximo passo, aí já tem mais de inteligência artificial, né? E mais de tecnologia embutido, que é o quê? Eu faço imagens desse paciente, tomografia, quadril, joelho, tornozelo, aí eu vou mandar isso para uma análise que tem lá os algoritmos de inteligência artificial que vai me dizer mais ou menos... Gente, eu tô aqui exemplificando de uma forma bem didática. Por favor. Né? Então esse computador vai me dizer assim, olha, esse joelho aqui, ele era, antes da artrose, ele era assim, tá? Enfim, pelo tanto de informações que ele já tem. Então ele consegue me dizer mais ou menos como era aquele joelho, a artrose, antes da artrose. Perfeito. E ele vai fazer uma prótese, vai desenhar uma prótese especificamente para aquele joelho, fazendo aquele joelho ter a mesmo alinhamento que tinha antes da prótese. Customiza essa prótese. É uma prótese customizada. Então é feita para aquele determinado paciente. Não adianta eu pegar a prótese daquele paciente e colocar no outro paciente. Entendi. Tá? Então, assim, esse é o que tem mais tecnológico hoje em dia. Tá? Perfeito. Também é o que tem de mais caro. Isso que eu ia te perguntar. Existe rejeição de prótese? A gente não fala em rejeição. Não. A gente fala em infecção, né? Em contaminação por bactéria, fungo, enfim, qualquer elemento estranho à articulação pode gerar uma infecção. Então, o que as pessoas querem, quando elas me perguntam, doutor, mas qual que é a chance de rejeição da prótese? Na verdade, prótese a gente não fala em rejeição, a gente fala em infecção. E alguns casos muito raros de alergia ao metal da prótese, mas é raríssimo. Entendi. Tá? Então, mas rejeição, por assim dizer, não tem. A parte de funcionalidade e durabilidade, tempo de vida, ela está associada a maior durabilidade e funcionalidade de acordo com essa classificação ou não? Isso ainda não foi provado, tá? Então, por que também não foi provado? Porque as tecnologias mais recentes são recentes. Então, a gente não consegue nem tempo para ver se de fato ela durou mais ou menos do que a prótese convencional. Mas olha só, quando eu faço uma prótese convencional, eu estou buscando atingir alguns objetivos que eu planejei antes da cirurgia. Quais são? Eu quero deixar aquele membro inferior bem alinhadinho, eu quero que o balanço ligamentar desse joelho seja adequado, né? Bem balanceado. Enfim, se eu estou tentando fazer aquilo e eu consigo ferramentas que me garantam que eu vou chegar mais próximo daquilo que eu planejei, então eu espero que de fato essa prótese tenha no mínimo a mesma duração da outra, né? Quiçá mais, mas eu não consigo dizer se elas vão ter mais porque a gente não chegou lá ainda. Entendi. Tá? Mas além disso, eu vou deixar aquele joelho mais funcional, né? Por quê? Porque eu estou atingindo os objetivos com precisão. E veja, eu não estou dizendo que quem faz a prótese convencional, porque eu faço, a maior parte das próteses que eu faço é convencional. Que a gente não consegue atingir esses objetivos. Consegue sim. Quanto mais experiente for o cirurgião, mais próximo disso você vai estar. Mas o que a tecnologia me dá são ferramentas para garantir que de fato eu consiga atingir aquilo que eu planejei no pré-operatório. Então, assim, não adianta, na minha opinião, a gente não adianta tapar o sol com a peneira. A tecnologia veio, tá aí. O que a gente precisa brigar é para baratear ela, porque senão a gente vai... Senão fica inacessível, fica muito para poucas pessoas. Hoje é para poucas pessoas. Qual seria a diferença, assim, só para o nosso público entender de preço de uma prótese mais As próteses convencionais, elas estão girando ali entre 12 e 16 mil reais, tá? As boas marcas. Uma prótese navegada, eu posso estar cometendo alguma injustiça aí, talvez o fornecedor vai me brigar comigo por eu ter errado, mas é alguma coisa por aí, perto de 16 mil, 18 mil. Uma prótese robótica, você tem os sensores da robótica que são custeados à parte. Então, a prótese em si, o que é implantado no paciente,
é o mesmo preço da prótese convencional. Mas a ferramenta que muda, como é que você atinge os cortes é o que muda. Então você paga, além disso, alguma coisa perto de 10 a 15 mil, a depender da cidade onde você vai estar, para custear o que o convênio normalmente não custeia, dos sensores para o robô identificar o seu joelho. E uma prótese customizada está em torno de $10 mil. $10 mil. A gente está falando em torno de 50 mil reais. Uma pergunta de leiga. A indicação cirúrgica para prótese, ela está condicionada à idade do paciente? Quer dizer, se for um paciente bem mais maduro, aí eu vou classificar esse paciente em duas situações. Um paciente, vamos supor, 70 a mais, mas é um paciente que tem uma vida ativa, que faz esporte e tudo mais, e tem uma lesão importante que tem indicação cirúrgica. Não indicação cirúrgica, precisa colocar uma prótese. Tá, então tem uma artrose grave. Isso, não adianta só uma cirurgia, tem que botar uma prótese. E o mesmo, um outro paciente, 70 a mais, mas que não tem uma vida ativa, digamos assim, né? Uma pessoa sedentária e etc. Os dois poderiam colocar prótese independente, a idade é um limitador, a vida, o estilo de vida dessa pessoa também contribui. De certa forma isso vai entrar na minha explicação, mas eu vou tentar ir por outro caminho, tá? Então assim, a indicação perfeita, adequada de prótese, ela precisa conter 2 elementos. O primeiro deles está na radiografia, tá? E artrose avançada não precisa de ressonância, tá? Então é radiografia. Esse é o exame de escolha. Então, se o paciente tem lá uma artrose avançada do joelho, na radiografia é o primeiro elemento. Tem que ter isso, tá? Para fazer prótese tem que ter necessariamente as 2 coisas que eu vou falar. A primeira é a radiografia ruim, feia, artrose feia. Esse é o primeiro elemento. Artrose não fotogênica. Artrose feia. Feia. Então tá. Então ele tem isso daí. O segundo elemento é queda na qualidade de vida que a gente não consegue recuperar com meios não cirúrgicos. Perfeito. Tá bom? Aí entra qualquer tipo de paciente, o sedentário, o ativo, enfim, se ele tá desgostoso da vida, porque o joelho dele não deixa ele ter a vida que ele queria ter, né? Ele está chateado, qualidade de vida lá embaixo, tentou já tratamento conservador, fez fisioterapia, fez infiltração. Convive com a dor também, né? Enfim, coisa então, se esse paciente, de fato, ele tem pouca melhora ou nenhuma melhora com outras situações de tratamento conservador, sem cirurgia, e tem o raio-x com artrose avançada, esse é um bom candidato para prótese. Então, independente de ser sedentário ou não, tem que considerar isso mesmo, né? Tá. Essa é a indicação precisa para a cirurgia de prótese. Agora, se ele vai conseguir... Veja, se ele gosta de jogar futebol, eu tenho que dizer a ele que a chance dele jogar futebol com prótese não é grande, ou quase zero. Agora, tem vários pacientes que jogam tênis, que jogam peteca, que jogam beach tênis, que fazem academia, isso quase todos, enfim, que dançam, que andam de bicicleta, enfim, então, que nadam. Busca alternativa, né? É esportista, mas pode buscar um outro esporte, de repente, que seja mais condizente com a condição. Exato. Então, assim, você tem que dar uma limpada, inclusive nas expectativas do paciente. As próteses, elas permitem muita coisa, tá? Cada vez mais. Eu tô falando de prótese de joelho, por exemplo, prótese de quadril, o Andy Murray tem uma prótese de quadril, né? Um tenista, eu vi o jogo dele antes de ontem. Perdeu em Miami, mas enfim, é um cara top ainda. Enfim, então, mas é uma prótese de quadril. De joelho, eu ainda não conheço casos assim em que o paciente tenha uma boa desenvoltura jogando bola, disputando uma partida. Tá? Então, eu acho que essa não é uma expectativa real. Tá? Agora, jogar tênis, jogar beach tênis, jogar peteca, nadar, correr, musculação, bike, tudo isso, tá? Tudo isso. Maravilha. Isso é bom saber, né?